Capítulo 2. As diferentes camadas da personalidade. Parágrafo 1º. O personagem social. O caráter não é o conjunto da personalidade, é apenas o núcleo. Antes de descrevê-lo, convém, pois, situá-lo. Quando vemos alguém pela primeira vez e perguntamos com quem travamos relações, o que vemos, antes de tudo, é menos a pessoa do que o personagem. Este marcado pelo uniforme do soldado ou pelo boné do condutor. Manifesta-se também, às vezes, de forma aparentemente mais discreta, por certas particularidades das roupas ou do penteado, pelo jogo das decorações ou das insígnias. Tais pormenores não são sem importância, pois traduzem a anuência da pessoa. A uniforme é imposto ao soldado e ao carteiro. Ao contrário, aquele que ostenta uma insígnia manifesta, por esse meio, que assume conscientemente sua função social. Os sinais pelos quais se revela o personagem não são sempre tão aparentes. Podem ser difíceis de interpretar ou podem mesmo faltar totalmente. Mas, com ou sem rótulo, a marca impressa pela sociedade sobre o indivíduo é de suma importância. Traduz-se, por certo, o número de disposições geradas pelo meio de solidificadas pelo hábito. Traduz-se por certos números de disposições geradas pelo meio e solidificadas pelo hábito. De um lado, modos de agir, de andar, de olhar, de falar, de outros, sistemas de ideias bastante arraigados, de crenças, de opiniões, em suma, comportamento, mentalidade, atitudes e convicções. Cada um recebeu de sua família, da escola, dos colegas, certo número de certeza, sobre as quais raramente discute e a partir das quais raciocina, constituindo a tabela de referência segundo a qual medirá os acontecimentos e as ideias. A essas opiniões correspondem sistemas de reações afetivas ou verbais, acumuladas em nós pela vida em grupo, que, ao apresentar-se a ocasião, desencadeiam-se com o automatismo de um reflexo. Não há grande diferença entre a maneira como a perna se distende quando se percute o tendão da rótula e a reação de entusiasmo ou de indignação que provocam, num meio sensível a tais assuntos, uma afirmação sobre o dirigismo ou sobre a vida comunitária. Após saber, por exemplo, ao fim de alguns minutos de conversa, que meu interlocutor é um engenheiro católico, preocupado com a ação social e pai de 4 filhos, estarei concomitantemente apto a determinar não apenas algumas de seus campos de interesses, mas também certas posições que poderá tomar. Sei, por alto, como se organizou suas certezas e de onde se manifestarão as resistências. Entretanto, muita coisa ainda me escapa. Há engenheiros dóceis e pacientes, outros violentos e autoritários. Alguns amam as artes, outros a desprezam. Estes são interesseiros e egoístas. Aqueles são generosos e prestativos. Por trás do personagem está o homem. Para atingi-lo, é mister penetrar sobre a camada que a sociedade depositou à superfície. É mister retirar o personagem como se se tratasse de uma máscara. Não é fácil, pois a máscara constantemente usada adere ao rosto. Na realidade, nunca é inteiramente possível, pois entre o personagem e o caráter há constante interação e não simples justaposição. É o caráter que facilita o jogo de cartas não, o jogo de certas influências ou que anula o de outras. A mesma educação recebida no mesmo internato religioso faz de certo jovem um religioso sincero e de um colega um anticlerical violento. É que aquele reagiu por intuição, este por oposição. Sem dúvida, a profissão marca o homem, mas antes de tudo o caráter contribui para a escolha da profissão. Ou, se esta for inteiramente imposta, ajuda a suportá-la. Fazer-se constantemente a mesma coisa acaba-se por amá-la, ou por torná-la absolutamente insuportável. O hábito é um modo de adaptação que não mais permite sentir os incômodos iniciais. Há um outro, exatamente inverso, que se poderia chamar de
ana- anafilaxia psicológica. Ele exaspera nossa sensibilidade e nos dá forças para desencadear uma crise libertadora. O fato é que, em todos os casos, a vida num determinado meio superpro- superpõe às nossas disposições congênitas uma segunda natureza, da qual se torna às vezes tão difícil libertar-nos quanto da primeira. É conhecida a deformação profissional. Ela é tanto mais profunda quanto mais o caráter esteja dirigido na mesma direção para a qual a profissão impele o homem. Há, de modo semelhante, uma deformação, ou se preferir, uma formação, pela família, a religião, o sindicato, o partido político. Assim, se determina um domínio importante da psicologia social que se situa na confluência dos caráteres e das atuações. Muitos problemas são aqui propostos e muito complexos. Somos sempre tentados a resolvê-los de maneira simplista e a crer, por exemplo, que é preciso obter uma adaptação tão perfeita quanto possível do caráter à função. Mas, quando a concordância entre aquilo que se é levado naturalmente a fazer e aquilo que se deve efetivamente fazer é muito íntima, a consciência se oblitera e o indivíduo se mecaniza. Todos nós conhecemos desses indivíduos, nascidos para serem professores ou comerciantes e que realmente o são. São agora quase indiferentes a tudo o que não entra no campo estreito de sua atividade favorita. Deixaram morrer toda a riqueza, toda a variedade de possibilidades humanas. A máscara, nesses casos, abre ao rosto e o imobiliza. O gênio pode, às vezes, justificar as especializações extremadas. A mediocridade torna-as ridículas e insuportáveis. Quando o homem, porém, é muito alheio à sua função, não tem êxito e encontra nela ocasião de sofrimentos indefinidamente renovados. Pensamos em todas as vidas estragadas que temos conhecido. Nesses jovens sensíveis e tímidos que se obstinavam em trabalhar no ramo das representações comerciais, nessas pessoas trepidantemente ativas, às quais o escritório parecia uma prisão. Haviam-lhes dito que eles estariam feitos. Possuíam, aliás, uns e outros as aptidões imprescindíveis às suas profissões, mas não sentiam prazer algum em exercê-las. Saber persuadir é uma coisa. Visitar de novo um cliente que nos recebeu mal da primeira vez, conservar o sorriso, não guardar a mágoa após repetidas grosserias, é coisa inteiramente diferente. Saber escriturar com rapidez um balanço exato não basta para fazer alguém gostar do trabalho sedentário, nem para fazer aceitar as implicâncias de um chefe esmiuçador. Nestes casos, a máscara que se passou a usar não se adapta mais ao rosto e o fere, e nunca se previnem suficientemente os jovens sobre a diferença, caracterologicamente essencial, que existe entre o gênero de vida que se leva na escola e o que se passará a levar na carreira para a qual a escola prepara. Os estudos apaixonam porque satisfazem uma viva paixão intelectual a qual trazem indefinidamente novo alimento. Mas como a sua profissão haverá de decepcioná-los pela repetição monótona das mesmas tarefas. Parece que o ideal que nos diz respeito a essas relações entre profissão e caráter consiste em um compromisso social suficientemente adaptável para ser suportado, suficientemente laço para que alguma coisa fora do mecanismo profissional ainda nos possa interessar. Estas observações são, aliás, apresentadas apenas incidentalmente e a título de exemplo. Acrescentemos somente o fato de que nenhuma psicologia concreta poderia negligenciar essas camadas sociais da personalidade. A variedade de suas estruturas não é infinita e pode-se chegar a descrever tipos relativamente puros. É mister fazer a psicologia do funcionário, do oficial, do político militante, do chefe de empresa, do representante comercial e etc. É mister, sobretudo, perceber como tais formações sociais se combinam com os elementos individuais, sobre os quais vamos agora discorrer.